Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora dessa notícia aqui no Conexão Política. Reeleição de Lula é dada como certa e aliados já discutem o quarto mandato. Lembra aquilo que eu falei para vocês? O poder de uma pessoa na política deriva muito do poder futuro dessa pessoa na política. Essa matéria aqui é claramente uma tentativa meio que desesperada do Lula de dizer que não, que vai continuar depois de 2026, porque como eu falei para vocês, eu fiz um vídeo sobre isso hoje ainda, falando que... Foi hoje ou foi ontem? Agora eu não lembro. Eu fiz um vídeo falando sobre essa situação do Lula, né, em termos de pesquisa e coisa e tal, e que já tem muita gente abandonando o cara, não tem chance nenhuma. Ele está vendendo essa história de que ele fez as pazes com todos os deputados naquele jantar lá na casa do Gumota e coisa e tal, e a história está muito longe disso daí. Mas, de novo, ele quer vender essa ideia de que não, vamos ganhar, quarto mandato é certo. Vamos entender esse traço aqui, porque está muito claro o desespero do Lula nessa tipo de reportagem aqui. Essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, meu nome é Bin, Mr. Bin e várias outras pessoas. Obrigado aqui ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, conexão política, por conexão política, não tem nem assinatura de qual foi o escritor disso daqui, né? Reeleição de Lula já é dada como certa, aliados já discutem o quarto mandato aqui. Apesar dos colapsos enfrentados pelo governo Lula, como a crise econômica causada pelo próprio Lula, né? A inflação persistente, o rombo nas contas públicas, disparada do dólar e crescente insatisfação popular, o núcleo do presidente mantém uma confiança firme em sua reeleição em 2026. É lógico que eles têm que falar isso, porque, de novo, eles não têm alternativa. Eles sabem que se o pessoal... Já está acontecendo das pessoas fazerem a vista e perceberem que não vai acontecer isso, que ele não vai ter poder em 2026, né? Aqui, ó, o cenário atual, com a queda na popularidade da Lula, não parece desanimar a ala governista que segue convicta que o presidente conseguirá um segundo mandato. Cheira a desespero. O PT e outras alas da esquerda tentam suavizar o tom e minimizar impactos negativos na gestão. No entanto, nos bastidores, a sensação predominante é da vitória política nas urnas. Ou seja, apesar de todos os problemas, vamos ganhar. O partido acredita que Lula continuará a manter seu apoio político, conseguindo realizar costuras necessárias para garantir um eleitorado fiel capaz de assegurar a reeleição. Eu não sei não, hein? Aqui, ó. O presidente conta com um grande poder de articulação política. Apesar dos problemas econômicos, o presidente ainda conta com uma grande capacidade de articulação política. Estão forçando uma barra, meu amigo, mas uma barra que eu vou te falar um negócio, né? Aqui, o foco da estratégia do PT é, claro, apresentar novamente a candidatura de Lula e buscar, de forma estratégica, aumentar a bancada de deputados estaduais e federais, e especialmente conquistar o maior número de cadeiras no Senado. Então, esse é o problema da esquerda. Eles sabem que estão indo para uma tragédia eleitoral em 2026 e estão tentando convencer as pessoas que eles têm chance, apesar de todas as pesquisas mostrarem o contrário. Aqui, ó, olha só isso aqui, ó. Ministros de Lula avaliam abreviar permanência no governo. Auxiliares do petista temem a impopularidade do presidente e seus efeitos na campanha eleitoral no próximo ano. Eu tenho falado isso para vocês. Não é à toa que o cara lá do União Brasil desistiu de ser ministro do Lula, né? Ah, depois ele falou que não tem nada a ver, que eu continuo apoiando Lula, não sei o que lá, mas aí que tá, né? O pessoal continua apoiando Lula porque continua ganhando dinheiro do governo. O governo tá dando dinheiro pra caramba pra esse pessoal, pra esses partidos que ainda fazem parte da base do governo. Mas é o tipo da coisa que o pessoal não quer mais se associar ao Lula, porque sabe que esse negócio vai afundar. A coisa está ruim agora e tende a piorar daqui até 2026. Aqui, ó. Ainda é uma conversa mantida nos bastidores do governo, mas cresce em alguns gabinetes importantes da gestão petista o desejo de alguns ministros com ambições eleitorais em 2026 de abreviar o período de trabalho no executivo. Repara que ele fala aqui até em pessoas que talvez sejam da base do governo Lula, né? Pessoas ligadas ao governo Lula, né? O Simone Tebet, talvez, né? Esse pessoal que entrou de gaiato no governo Lula aí, ó. A falta de perspectiva de serem aprovados no legislativo os projetos lançados por Lula. Estamos praticamente em maio e nada foi votado no Congresso e não vai ser votado por conta da questão da anistia. Para tentar resgatar a popularidade da gestão petista é o principal ponto de reflexão de alguns ministros, ou seja, o Lula abriu uma briga com o Congresso por conta da coisa da anistia. Por que ele abriu essa briga com o Congresso? Porque ele tem que atender o STF não quer anistia. Ou seja, eles estão numa chave completa. Mesmo com o Flávio Dino tentando ajudar o governo Lula nisso daqui, o que acontece é que o Congresso sabe, os deputados sabem que precisam estar do lado do Bolsonaro para ganhar a eleição em 2026.
Se ficarem do lado do governo, eles vão perder voto, vão perder popularidade. Só o Bolsonaro tem voto no Brasil. Então não tem jeito, né? Fica esse pessoal aqui tentando se enganar com as coisas. Mas à medida que o tempo vai passando, olha a corrida que eu te falei. A corrida é essa. A corrida é o STF, o Lula querendo condenar Bolsonaro o mais rápido possível, mas à medida que vai chegando em 2026, os deputados cada vez mais querendo abandonar o Lula, os ministros querendo abandonar o Lula e até o pessoal do STF vendo que é uma causa perdida esse governo Lula, e aí a coisa toda degringolando, né? Quem é que vai conseguir chegar na marca final mais rápido, eu não sei. Mas que essa é a corrida que está acontecendo agora, né? Ou seja, os ministros já querem sair fora, já estão falando sobre não continuar, né? Aqui, ó. Auxiliares de Lula que se empenharam em colocar projetos de pé para servirem de vitrines para suas próprias campanhas acabam angustiados com a lentidão do Planalto em dar seguimento às ações. Ou seja, um cara que é ministro do Lula, ele tem os projetos dele. Ele espera poder dizer na eleição de 2026, olha, eu fiz o Bolsa não sei o que lá, fiz o Bolsa Pé Rapado, Bolsa não sei o que lá, enfim, fiz alguma coisa, né? Só que ele não consegue passar isso no Congresso, porque o Lula não tem apoio no Congresso. O Lula, o pessoal está dizendo aqui, né, o Lula com seu enorme poder, um grande poder de articulação política, não consegue aprovar nada no Congresso. No máximo, com muito esforço, faço ideia quanto dinheiro não rolou, conseguiu bloquear a votação da urgência do projeto da anistia. E mais ou menos, porque ainda tem muita discussão no Congresso em torno disso, né? O governo, sem rumo, não consegue mudar o cenário na economia e tem perdido o debate político diário para a oposição em diferentes frentes. E olha só, aqui ó, hoje, impopular sofre com o surgimento cada vez maior de agendas negativas, o escândalo do INSS, colapso dos Correios, a fila sem fim da Previdência, investigação das perdas bilionárias na Previ. E, no final das contas, só tende a piorar. É o que eu falo para vocês, o Lula não tem condição, não tem nada que o Lula consiga fazer entre agora e 2026 que melhore a situação dele, nem em termos de aprovar alguma coisa no Congresso, nem em termos de medidas de corte de gasto. Mesmo que o Lula resolva, não, de repente ele virou um cara honesto, uma pessoa certa e comece a cortar gastos agora, isso não vai fazer efeito para 2026, né? Aqui, ó, na política, partilha-se a vitória, resume um auxiliar do Lula ao explicar a razão de uma possível debandada. Com o calendário correndo para metade do ano, ministros que integram o governo, mas pertencem a partidos com projetos presidenciais, estão num dilema ainda maior. Ninguém quer se contaminar com o peso da impopularidade do petista e ficar marcado na campanha eleitoral. Eu não sei se eles têm chance não, tá? O Alckmin, por exemplo, tá fudido, nunca mais se elege para nada. Tebet, também nunca, né? Melhor sair antes que seja tarde, disse um cacique de um importante partido com ministros no governo. O Lula até conseguiu colocar um outro ministro do União Brasil no lugar do Juscelino, né? Eu falei para vocês, o pessoal do PT queria derrubar o Juscelino para botar alguém do PT no lugar, mas o Lula teve que botar alguém no União Brasil, ele tem que botar. Se ele perder a União Brasil, ele perde o apoio completamente, né? Então, botou o tal do Frederico Siqueira Filho, um outro cara lá indicado pelo Alcolumbre. E olha só, o cara já é réu por improbidade administrativa em Pernambuco, né? O pessoal está dizendo que ele é inocente, coisa e tal, inocente igual o Juscelino também era inocente, né? Pois é, mas o cara já é réu por improbidade administrativa. O Lula teve que tirar um corrupto e botar outro corrupto no lugar. Por quê? Porque as pessoas honestas não querem entrar no governo Lula. Para que você vai entrar no governo Lula e se queimar? Se você é honesto, é melhor ficar de fora, né? Vão ter outras oportunidades no futuro, 2026 está chegando aí. O Lula só consegue levar para o governo dele gente mais corrupta que ele, ou tão corrupta quanto, né? Então a situação é essa do Lula. Esse tipo de notícia aqui é uma tentativa meio que desesperada, chega a ser patética, de dizer que o Lula tem apoio, que ele vai continuar com poder no futuro, então por favor apoiem o Lula e coisa e tal, mas a verdade é que ninguém está levando isso a sério aqui. Esse jantar aqui também, não porque o Lula conseguiu unir os deputados e coisa e tal. E quantas declarações que saíram dos deputados desse jantar? Não saiu nenhuma declaração. Os deputados não estão falando nada. Por quê? Porque eles sabem que se eles falarem, eles perdem voto. Eles aceitaram aparecer nessa foto aí, sabe-se lá qual foi o preço disso, aceitaram que o Lula falasse as coisas, mas eles mesmos, tá todo mundo quietinho, porque tá todo mundo confiando no acordo, num acordão que vai envolver o STF, o Lula e o Congresso para aprovar uma anistia de algum jeito. Como é que vai ser essa anistia negociada que o Mota está querendo, a gente não sabe. Mas que essa é a situação. O Lula está querendo vender isso como uma grande articulação política dele. Olha só, juntei um monte de gente aqui, mas tá longe disso, tá? E tá longe disso exatamente porque o pessoal sabe que não, ao contrário do que estão falando aqui. A chance do Lula chegar no final do mandato dele já é pequena. O que dirá de ganhar a eleição em 2026? Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.